O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa noite de graça, onde Deus nos visita e quer falar conosco, comigo e com você, e Ele fala hoje conosco através da liturgia da palavra de hoje, do alimento diário, daquilo que nós recebemos da parte de Deus agora, na escuta da palavra. E veja só, a primeira coisa para que nós compreendamos o evangelho de hoje, que parece um pouco assustador para nós, é perceber aquilo que o apóstolo Paulo está nos convidando na primeira leitura. E qual é o convite do apóstolo Paulo para nós na primeira leitura? Que nós nos abramos a uma capacitação interior. Que nós nos abramos a uma experiência. E aqui, Paulo está numa condição de um homem que intercede. Ele está preso. Essa carta é escrita da prisão. Ele se ajoelha e ele ora pelos cristãos, especialmente os cristãos da igreja de Éfeso. É a carta que nós ouvimos. E ele, fazendo essa oração, ele pede o que para os cristãos? Ele pede uma robustez interior. E quem dá essa robustez interior aos cristãos de Éfeso, aos cristãos aqui nesta igreja, aqueles que me acompanham pelo Sistema Canção Nova de comunicação? Quem faz com que nós cheguemos a essa capacitação interior, a essa robustez interior, é o Espírito Santo. É Ele que trata o nosso homem interior. É Ele que nos faz sair da superficialidade. Você pode perceber que Paulo não pediu nenhuma graça material para os Efésios. Em primeiro lugar, ele pede uma graça específica, que eles sejam firmes interiormente. E aí, ele vai falar de enraizamento, ele vai falar de fundados no amor, ele vai usar alguns conceitos importantes. Mas esse conhecimento que Paulo vai dizer que nós precisamos ter desse amor, olha só, aquele que tudo pode realizar superabundantemente e muito mais do que nós pedimos ou concebemos, e cujo poder atua em nós, a Ele a glória na igreja e em Jesus Cristo, por todas as gerações, para sempre. Mas no versículo 18, Paulo vai dizer assim: tereis assim a capacidade, repita comigo, a capacidade, mais uma vez, capacidade. Ele vai dizer a capacidade de compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, a altura e a profundidade, e de conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo conhecimento, a fim de que sejais acumulados até receber toda a plenitude de Deus. Veja só, ele não está falando de um saber intelectual, ele está falando de uma experiência do ser, de quem nós somos. Nós somos cristãos, e ele está falando para nós hoje, na igreja de hoje,
nesse ano de 2024, nesse dia 24 de outubro, Ele está falando de nós nos apropriarmos pela fé desse bem maior que nós temos, que é o amor de Deus. Bata no seu peito e diga assim: eu sou amado por Deus. E Deus tem esse conhecimento, esse saber, essa experiência para a minha vida, para que eu compreenda qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Para que Paulo deseja isso para os Efésios? Para que eles façam dessa experiência a essência da vida deles, o essencial. O essencial é nós compreendermos esse amor manifestado na cruz. Verdade ou não é que nós não conseguimos captar esse mistério? Um Deus tão grande que se faz pequeno, se faz homem, tornando-se obediente até a morte de cruz. Um Deus que grita do alto da cruz que Ele nos ama. Um Deus que demonstra para nós um amor com a sua atitude. E o que o apóstolo está nos exortando? Nós precisamos colocar o nosso interior em ordem, porque o exterior está em desordem. E nós temos que tomar muito cuidado para que nosso interior não seja influenciado pelo exterior, que está em desordem. Paulo está dizendo que o cristão, no mundo, ele precisa ter intimidade com Deus. Ele precisa se aprofundar na amizade com Deus, senão ele não suporta, ele não resiste ao pensamento do mundo. Aquilo que é desamor, aquilo que é contrário ao amor de Deus, aquilo que é contrário aos ensinamentos de nosso Senhor. Senão o exterior começa a determinar os nossos sentimentos, o nosso interior começa a determinar as nossas escolhas. E verdade ou não é? Às vezes que nós deixamos nos influenciar pelo exterior, pela desordem exterior, nós acabamos sofrendo as consequências das nossas escolhas, não é verdade? Sim ou não? Juninho Casimiro canta assim: os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos. Viu? Os passos que eu dei sem você só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos. Sem ti nada posso fazer. Então, a ordem que Paulo está nos dando é de organizar a nossa vida interior. E como que nós organizamos a nossa vida interior? É por meio da oração. E a oração vai nos dando a capacitação de nós nos apropriarmos das riquezas que nos permitem viver essa luta que nós enfrentamos, essa batalha. É ou não é uma batalha ser cristão nesse mundo? Sim ou não? É fácil corresponder? Sim. Não, é um desafio. Todos os dias é um desafio. Porque tudo conspira contra os ensinamentos de Jesus. Tudo conspira contra os princípios do reino, os valores do reino. Mas Paulo ora pedindo para os cristãos. Repita comigo: força, profundidade, compreensão, plenitude. Fala para quem está do seu lado. Paulo está pedindo, e você também deve pedir para Deus: força, profundidade, compreensão e plenitude. Vamos passar rapidamente por cada uma dessas realidades. Força. Vamos lembrar do que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8. Recebereis a força do Espírito Santo para seres as minhas testemunhas. Esse é o recurso que nós temos disponível para nós, é a força do Espírito Santo. Por nós mesmos nós sucumbimos. Paulo ainda vai dizer na 2 de Coríntios, no capítulo 4, versículos 16 a 18: enquanto o meu homem exterior físico vai se deteriorando, o meu interior vai se tornando cada vez mais forte. Vocês conheceram ou ouviram falar de Dom Henrique Soares? Sim ou não?
Quem aqui já ouviu falar de Dom Henrique Soares? Levanta a mão. Dom Henrique Soares foi um bispo, não é, que morreu na pandemia. Pegou Covid e acabou morrendo. E antes dele ser entubado, ele disse para o irmão dele assim: diga para as pessoas que enquanto o meu corpo está se deteriorando, a minha alma, o meu interior está cada vez mais forte. O meu interior está cada vez mais forte. Onde estava ancorada a vida deste bispo? Nessa força, nesse dom do Espírito. Esse dom que Deus quer entregar a mim e a você, para que Ele exerça o controle absoluto sobre a nossa vida. Você tem coragem de entregar o controle absoluto da sua vida ao Espírito Santo? Alguns disseram sim, outros ficaram em dúvida, outros, não sei não, hein? Eu quero mandar na minha vida. Mas se você entregar o controle absoluto da sua vida ao Espírito Santo, Ele vai te conduzir a Jesus Cristo. Ele vai te revelar todas as coisas que Ele disse. Ele vai revelar até as coisas futuras. Ele vai te defender do mundo e do inimigo. Ele vai te consolar nos momentos de tristeza, de dor, de perda, de sofrimentos. Porque Ele é o Consolador. Mas nós precisamos alimentar essa vida interior. Bata no peito e diga: eu preciso alimentar a minha vida interior. Como que a gente alimenta a nossa vida interior? Comendo arroz e feijão? Arroz e feijão a gente alimenta o exterior. O interior nós alimentamos com a palavra, com a Eucaristia, que nós agora estamos celebrando, com a adoração, com a oração cotidiana, na récita do Santo Terço, na meditação da vida de Cristo. Nós vamos alimentando a nossa vida interior a partir do exercício da penitência, do jejum, e aí o nosso interior vai se tornando forte. E o interior se tornando forte, nós vamos nos tornando cada vez mais imbatíveis diante desse mundo. Diga comigo: Senhor, faz de mim alguém que é imbatível, indestrutível diante desse mundo. Mas me dê a graça de uma determinada determinação em alimentar o meu interior, a minha vida espiritual, todos os dias, com a palavra, com a Eucaristia, com a adoração, com a oração, com as penitências, os sacrifícios, o jejum quando eu fizer, para que a minha vida interior possa determinar a minha vida exterior e influenciar as minhas decisões. Veja, meus irmãos, Jesus vai falar de profundidade. E ao falar de profundidade, Ele vai usar alguns verbos: habitar, arraigar, ou melhor, Jesus não, Paulo, alicerçar. Repita comigo: habitar, arraigar, alicerçar. O que o verbo habitar ele diz? O verbo habitar, ele vai falar de fazer morada, de sentir-se em casa. O verbo habitar vai trazer esse sentido. Então Deus quer, Ele deseja que nós tenhamos uma experiência mais profunda com Cristo. Não somente que Cristo nos habite, mas que Ele se sinta em casa na minha vida de cristão. Que exista um relacionamento, que exista uma amizade. Tá bom, eu sou habitado por Cristo, eu sou batizado, Ele está em mim, mas você fala com Ele? Você conversa com Ele? Você dialoga com Ele? Você fala das coisas mais íntimas do seu coração? Você tem comunhão? Você tem relacionamento? Ou você vive na superficialidade? Ou eu vivo na superficialidade? Agora, o outro verbo, arraigar, vai falar de botânica. O que significa esse verbo arraigar? Vamos pensar. Uma árvore, ela deve ter raízes profundas, a fim dela se manter firme e obter os nutrientes do solo. O verbo arraigar está vinculado a essa realidade. Tem uma pregação do Padre Léo, que eu não sei se você já ouviu, ela diz assim: como bambus
no Getsemane. O Padre Léo vai dizer, o bambu verga, mas não quebra. Pode vir o vendaval, nós temos visto aí muitos ventos nesses tempos. Lá no sul, então, nesses últimos dias, as tempestades estão vindo com muito vento, com ciclones. E o Padre Léo vai falar dos bambus no Getsemane. A gente verga, mas não quebra. Mas por que não quebra? Porque o bambu, o mesmo tamanho que ele tem para o alto, ele tem para dentro. Ele está arraigado, ele está aprofundado. As raízes dele estão no mais profundo da terra. Ele vai obtendo os nutrientes, ele vai se tornando firme. E aí o vento vem, a tempestade vem, ele verga, mas não quebra. Olha para quem está do seu lado, você precisa vergar, mas não vai quebrar. Vergar vai vergar, diga para ele, fala para quem está do outro lado, vergar vai vergar, mas não vai quebrar se você for amigo de Jesus. Segura na mão desse irmão, balança a mão dele, diga, você não vai vergar se você não vai quebrar. Repita de novo, você não vai quebrar. Vergar você vai, mas quebrar você não vai, porque você está hoje, balança a mão dele, hoje, tomando uma firme decisão de ser arraigado, aprofundado no amor de Deus. Balança a mão dele, diga aleluia. Pode aplaudir esse irmão. Ele vai vergar, mas não vai quebrar. E a gente precisa se perguntar, de onde nós temos tirado o nosso sustento espiritual? A nossa estabilidade. Como está o nosso relacionamento com Deus? A vida do cristão precisa ter profundidade. O mundo que nós estamos é um mundo de superficialidades, de frivolidades. Gente, é muita superficialidade. Nas redes sociais, no viver de aparências, é uma superficialidade terrível. Só que Deus está nos chamando a viver uma experiência de profundidade. Eu vou vergar, mas eu não vou quebrar. Depois, o alicerçar está muito vinculado a isso também. Veja só, está relacionado à arquitetura. Então vamos construir um prédio, vamos edificar algo. Veja só, os alicerces são uma parte mais importante da construção. Não se pode levantar um edifício alto sem alicerces profundos, senão a casa cai, o prédio cai. Você está entendendo o sentido da liturgia da palavra? As provações da vida testam a profundidade da nossa experiência. Quando a gente é provado, que a gente vê se nós temos profundidade no amor de Deus, na experiência de Deus. É na hora que nós somos provados que nós damos a resposta. Deus, eu não estou entendendo nada. Aonde o Senhor está? Por que ou para que o Senhor está permitindo isso? Mesmo não entendendo, eu te amo e eu permaneço. Porque o meu amor vai além do que o Senhor pode fazer ou não por mim, porque o Senhor já fez o mais importante, o Senhor já me salvou. Eu não sei se você vive provação, eu não sei se você vive lutas, se você está no meio de uma tempestade, mas é na tempestade que nós vamos ver a profundidade das raízes, onde nós estamos enraizados. Inclusive Jesus deu um ensinamento, Mateus 7, 24 a 29. Um homem prudente constrói a casa sobre a rocha. Vem a tempestade, o vendaval, a enchente e a casa não cai. O homem imprudente constrói a casa sobre a areia. Veio a tempestade, o vendaval, a enchente e a casa ruiu. E a ruína foi completa. Então Jesus já nos ajudou a entender isso. E depois, a última coisa que eu gostaria de destacar, a compreensão. Compreender quer dizer prender, segurar, tomar algo para si. Então Paulo quer que nós compreendamos. Tereis assim a capacidade de compreender à medida que nós vamos crescendo na nossa vida interior, na nossa intimidade. Aí eu vou compreender que o príncipe da paz está dizendo que ele não veio trazer a paz, mas a divisão.
Por que que o príncipe da paz, Jesus, está dizendo que ele veio trazer a divisão? Porque quando nós experimentamos Deus de verdade, vai acontecer uma cisão. Claro, a gente entende da nora com a sogra, é muito fácil de entender. Estou brincando. É fácil, né, de entender. Mas o que que Jesus está dizendo? Quando nós encontramos Jesus, quando nós temos uma experiência, acontece uma separação. Antes e depois. A história da humanidade não está dividida num antes e num depois? AC é o quê? Quando você vê escrito lá. AC significa o quê? Antes de Cristo. DC, depois de Cristo. Existe um AC e um DC na sua vida? Jesus está dizendo exatamente isso. Quando nós o encontramos e fazemos uma experiência com Ele, existe um antes dele e um depois dele. O depois dele vai provocar em nós um rompimento, uma cisão. Nós não vamos aceitar e não conseguimos mais aceitar. Nós nos dissociamos daquilo que era velho. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Paulo vai dizer, vou explicar com as palavras de Paulo que eu estou tentando falar. Paulo vai dizer assim: se alguém está em Cristo, é criatura nova. Passou o que era velho, tudo se fez novo. Então, quando nós experimentamos o novo, nós não aceitamos mais o velho. E às vezes acontece isso, uma incompreensão dentro de casa. Quando o Padre Jonas começou a pregar para os jovens, a ensinar os jovens a amar a palavra, a amar Jesus, os pais procuravam o Padre Jonas e diziam assim: o senhor está deixando os meus filhos doidos, porque eles não vivem mais como jovens. Mas não é que eles não viviam mais como jovens, eles viviam a juventude da maneira certa, e não de uma maneira envelhecida. A forma de viver a juventude segundo o mundo não é viver a juventude na sua plenitude, é viver o envelhecimento. Porque a pessoa que vive segundo os critérios do mundo, ela vive aquilo que é velho, aquilo que não edifica, aquilo que não constrói. Olha para quem está do seu lado e diga: você está entendendo? Sim ou não? Olha para quem está do outro lado e pergunta: você está entendendo? Então, Deus quer que nós compreendamos, que nós prendamos, que nós seguremos, que nós tomemos para nós posse, nos apropriemos da imensidão do amor dele. Ele nos apresenta 4 dimensões desse amor. Diga comigo: largura, comprimento, altura, profundidade. Diga bem forte: Padre Roger, é o seguinte, meu irmão, é nós. Fala para o padre: Padre Roger, 1 de João, capítulo 4, versículo 8, versículo 16. Fala para mim o que está escrito nesse versículo. Estou te ensinando a decorar o versículo importantíssimo que o apóstolo João, aquele que diz ser o discípulo amado, ele tem a coragem que muitos não tiveram. Ele define Deus. E como que ele define Deus? Deus é amor. 1 de João, capítulo 4. Olha como que dá para decorar. Vou te ensinar a decorar. 4 mais 4, 8 mais 8, 16. Então, 1 João, capítulo 4, versículo 8 e versículo 16, está escrito assim: Deus é amor. Gente, quando a gente experimenta o amor, quando a gente se apaixona, a gente faz qualquer coisa. E eu estou falando de paixões humanas. Agora, quando nós conhecemos o amor de Deus, o que Ele fez por nós, quando nós vamos nos aprofundando, quando nós vamos atingindo a plenitude, nós também somos capazes de fazer por Ele. Então, viver mandamento já não é peso, é amor. Romper com o mundo já não é um sacrifício, mas é uma atitude de sanidade. Ele me amou e eu vou amá-lo de volta, não aceitando aquilo que muitas vezes me é imposto pelo mundo, pelas ideologias, pelo pensamento desse tempo. E eu vou entrando em plenitude, vou me aprofundando. E aquilo que Jesus vai dizer no Evangelho de hoje vai acontecendo comigo. E Ele vai olhando para você e vai dizendo: yes, esse meu filho, essa minha filha correspondem com aquilo que eu esperava. Eu vim trazer fogo à terra, e como eu queria que já estivesse aceso.
e ele vai vendo o fogo do amor aceso no meu coração e no seu coração. Amém? Mas eu preciso te dar uma notícia que ela não é muito boa. Posso dar? Mateus 24:12. Sermão escatológico. O que é escatologia? É uma área da teologia que fala dos fins dos tempos. Não só dos fins dos tempos, mas do céu, do inferno, do purgatório e da vinda gloriosa de Jesus. E quando Jesus está dizendo, num sermão, ele chega diante do Monte das Oliveiras e ele olha para Jerusalém, e os apóstolos falam para ele: nossa, olha como que a cidade é linda. Ele vai dizer, não vai ficar pedra sobre pedra. E aí ele começa a fazer um sermão. No versículo 12 ele vai dizer assim: a maldade crescerá tanto que o amor de muitos esfriará. Olha que importância a homilia de hoje. Que nós nos aprofundemos no relacionamento com o Senhor, para que o fogo continue aceso. Tem um texto de Deuteronômio 6, versículos de 1 seguintes, que vai falar assim: o fogo do holocausto nunca poderá se apagar. Todos os dias o sacerdote vai tirar as cinzas, vai jogar fora do acampamento, vai pegar a lenha, vai colocar no fogo, para que o fogo mantenha-se aceso. O fogo não pode se apagar no seu coração. Você precisa colocar lenha todos os dias. Palavra, eucaristia, adoração, oração, intimidade com Deus. E aí Jesus vai dizer: como é que é o seu nome? Como é que você se chama? Prazer, eu sou o Padre Roger Luiz da Silva. Como é que é o seu nome? Jesus vai dizer: eu vim trazer fogo sobre a terra, e o fogo está aceso no coração do... Ixi, não entenderam nada. No coração do... Como é que é o seu nome, rapaz? Hã? Você não tem nome, não? Se não tiver, eu vou te dar o nome agora. Inclusive o seu nome está escrito no livro da vida. Amém? Que só o Cordeiro pode abrir. Um nome novo foi dado a você, para que você seja um homem novo, uma mulher nova, para que Jesus olhe e diga assim: tem fogo aceso em Brasília, tem um monte de brasa acesa lá naquele santuário, o fogo do meu amor está no coração daquele povo, para que ele olhe onde tem uma televisão ligada, um celular ligado, um computador ligado, espalhado no Brasil e no mundo, e ele vai dizer assim: existe fogo aceso em corações lá na terra. Valeu a pena. Pode se aplaudir, pode se aplaudir. O fogo jamais se apagará, mas é preciso que nós supliquemos cada dia: Espírito Santo, me ajuda, não deixe que o fogo se apague, não me deixe desistir, não me deixe abandonar a vida espiritual, não me deixe retroceder, mas que eu avance todos os dias. Traz a sua mão sobre o seu coração, respira fundo, diga: obrigado, Jesus, porque o Senhor me escolheu, eu fui escolhido, separado, para ser esse, você que é mulher, né? Para ser essa, para ser esse, que o Senhor vai se admirar e vai dizer: eu encontrei o fogo aceso. Tem um outro texto que Jesus vai dizer: será que quando eu voltar eu encontrarei fé sobre a terra? Diga: Jesus, o fogo vai continuar aceso. O fogo vai continuar aceso. A fé vai continuar cada vez mais intensa. A fé vai continuar cada vez mais intensa. E quando o Senhor voltar, E quando o Senhor se for na minha geração, se for na minha geração, o Senhor encontrará a minha fé encontrará a minha fé no meio dessa terra. no meio desta terra. Aleluia. Aleluia. Por isso eu te peço, Espírito Santo, Por isso eu te peço, mantenha Espírito o Santo, fogo aceso mantenha o fogo no aceso meu coração. no meu coração. Todos os dias. Todos os dias. Me incomoda, me desperta, me provoque, Espírito Santo, provoque, Espírito para Santo, que eu, para que com as minhas eu, atitudes e decisões com espirituais, as minhas atitudes e decisões possa robustecer espirituais, possa o meu homem interior, o meu homem interior, me aprofundar cada me vez mais, aprofundar cada vez e aconteça o que mais, acontecer, e aconteça o que acontecer, como bambu, como bambu, eu vou vergar, eu vou ver, mas eu não vou mas quebrar. eu não vou
aquele Eu grau. só me dobro diante do Senhor e da sua vontade. Eu só me dobro diante do Mas Senhor eu e não da sua serei vontade. quebrado por esse Mas eu mundo não serei e quebrado muito por menos este pelo mundo, e inimigo. muito menos pelo inimigo. Porque eu estou Porque fundamentado, eu estou fundamentado, arraigado, arraigado, alicerçado alicerçado em Ti, Jesus. em Ti, Jesus. Pela força do Espírito Pela força Santo. do Espírito Santo. Amém. Amém. Pode se aplaudir mais uma vez. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.